E seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal .psd. Neste primeiro vídeo, eu vou estar apresentando para vocês coisas sobre o Photoshop, como começar bem no Photoshop. Vou passar aqui por cima e depois nós iremos se aprofundar nos detalhes sobre cada coisinha de dentro do Photoshop. Afinal, esse será um canal apenas sobre Photoshop, do 0 ao 100% só sobre Photoshop, detalhe por detalhe, cada atualização. Então, para começar, essa aqui é a sua tela inicial do Photoshop. Quando você abre o Photoshop, provavelmente abrirá desse mesmo jeito, se você estiver na mesma versão que eu, mas não teremos esses arquivos daqui porque você ainda não colocou nada. Depois, quando vocês forem colocando arquivos, eles vão aparecendo assim ou assim, dependendo da sua escolha. Eu prefiro deixar assim em janelas. Já nessa área aqui nós teremos alguns botões e alguns menus. Essa parte de cima aqui são os menus. Os botões são Novo arquivo, abrir, início, aprendizado, seus arquivos, compartilhados com você, fotos do Lightroom, que é outro programa de edição, e os arquivos excluídos. O que vai interessar para você aqui será esses dois botões. Esses são os principais. Em novo arquivo, você pode criar um novo arquivo, aqui você vai colocar suas definições, e abrir um arquivo, você vai colocar para escolher um arquivo que seja do seu gosto, o que você queira abrir, ou até mesmo uma imagem, você pode abrir também uma imagem. Outra forma de abrir imagens no Photoshop é clicando e arrastando, e ele vai abrir automaticamente um arquivo. Teremos aqui aprendizado, ele vai te dar algumas dicas, seus arquivos, se você já tiver arquivos na nuvem, por exemplo, os compartilhados com você, são outros profissionais que compartilham um arquivo com você, fotos do Lightroom, se você trabalha com Lightroom, isso aqui é muito útil para fotógrafos. E os arquivos excluídos, se você tiver excluído algum. Aí você recupera, você pode recuperar aqui clicando em restaurar. Mas, como eu não vou me aprofundar ainda nessa aula, nesse primeiro vídeo, eu quero passar por cima das coisas aqui bem rápido, só para você se familiarizar com o Photoshop. Então aqui em novo arquivo, você pode escolher algumas coisinhas que não falaremos nesse vídeo. E eu vou criar um arquivo aqui, ó. E aqui nós temos algumas coisas. Nós temos os menus, nós temos as janelas, certo? Nós temos as ferramentas, e aqui nós podemos clicar na setinha para fazer uma ou duas camadas de ferramentas. Eu gosto de deixar em duas, porque não tem problema você deixar em uma também, mas eu gosto de deixar aqui em duas na maior parte do tempo. E aqui nós temos o nosso painel. Esse aqui é onde nós trabalharemos com o Photoshop. Tudo que nós fizermos aqui ficará aqui dentro desse lugarzinho. E aí você pode exportar o seu arquivo depois de feito. Aqui ficam as camadas, tá? Então você vai ver que o Photoshop é um programa que trabalha com camadas, levando em consideração uma em cima da outra, dessa forma. Então se essa forma aqui está em cima, lá nas camadas, aqui na nossa visualização também estará. E se eu colocar essa camada por cima, perceba que o quadrado que estava embaixo muda. Isso aqui também vai ser muito útil para você aprender. O Photoshop trabalha por camadas e com o tempo você vai ficando muito bom nisso. E nós temos também algumas teclas de atalho. Vou dar alguns exemplos para você. Se você clicar o Z, se você apertar o Z no seu teclado, você terá o zoom. E clicando e arrastando você pode aproximar ou desaproximar. Você também pode fazer isso de outras formas, mas como eu vou gravar uma aula só sobre a ferramenta zoom, então fica para depois, né? Você também pode apertar o Alt e aí apertar o scroll do mouse. Eu prefiro fazer assim, mas isso fica ao gosto e tudo mais. Nós temos também essa ferramenta que é clicando na tecla de espaço, quando você não está selecionado uma caixa de texto. E aí você pode fazer movimentações na sua tela. Isso é muito útil quando você estiver fazendo algumas manipulações de imagem ou quando você quiser fazer recortes. Se movimentar assim vai trazer muita produtividade para você. Caso você queira voltar, você aperta Ctrl 0 e ele vai fazer o tamanho real da sua tela. Perceba que agora o Photoshop está no tamanho real. Ctrl 0, ele deixa enquadrado, tanto do lado quanto por cima e por baixo. Beleza? Aqui nós temos alguns menus que nós também falaremos mais nas aulas futuras que virão. Falaremos sobre todos eles, sobre como fazer ajustes, como manipular muito bem o seu Photoshop para que ele fique mais leve para você. Iremos passar por cada um desses detalhes aqui, afinal o Photoshop é um programa imenso e eu estou bem animado para fazer isso. Falo para vocês que quero fazer um canal só sobre Photoshop há muito tempo, só que eu não me achava o suficiente, mas depois de fazer belos investimentos neste programa e ganhar uma quantidade boa de dinheiro com ele mensalmente, eu já consigo mostrar para vocês o poder dessa ferramenta. E nós também teremos aqui
essa parte de exportar arquivos, né? Que é, eu te mostrei aqui como você entra no Photoshop, como você conhece algumas coisinhas, camadas, ferramentas, menus, e agora eu vou te mostrar como exportar o seu arquivo. E para exportar, você vai vir aqui em Arquivo, vai clicar aqui em exportar, e aí você tem essas opções. Se você quiser exportar rapidamente, sem precisar fazer muitos ajustes, você só vai dar um exportação rápida como PNG. Escolhe o lugar e aperta em salvar. E aí o seu arquivo já vai para a área onde você escolheu. Se você vir aqui em exportar como, ele vai abrir outra tela, e aí você vai ter mais informações, também falaremos mais sobre isso depois. E vindo aqui em exportar, preferências de exportação, você automatiza algumas preferências de exportação. Você pode salvar para o web, né? E aqui tem outras opções menos importantes para você entender agora. Mas o Photoshop é basicamente isso. Você introduz um arquivo, você manipula esse arquivo e depois você exporta esse arquivo. Lembrando que você tem que salvar esse arquivo caso você queira, né? Salvar o arquivo PSD, que seria o arquivo editável, caso você queira trabalhar com ele depois. E para fazer isso, você terá que vir aqui, salvar como ou salvar. Se você vier em salvar, você vai poder salvar na nuvem, você vai poder salvar em seu computador, se o seu Photoshop for original. Se não for original, você só vai poder salvar aí no seu computador. E salvar como seria a mesma coisa, só que você pode salvar o mesmo arquivo em outro formato, por exemplo. Tá? E aqui teremos outras informações. Teremos aqui essa caixa de preferências que vai te ajudar bastante a entender algumas coisinhas dela, e eu vou ter o prazer de trazer para você todas essas informações aqui para você manipular o seu Photoshop e ter uma usabilidade muito melhor com ela. Então se inscreva nesse canal, me apoia, porque eu vou te ajudar de agora em diante sobre tudo sobre o Photoshop. Tudo sobre o Photoshop. Muito bem, até mais, valeu, falou!